A traição do meu noivo, milionário com minhas 4 amigas, revela segredo que mudou tudo. Anderson olhava ao redor da nova casa, um espaço que em sua mente simbolizava conquistas, amor e felicidade. Mas naquela noite, os sorrisos e risadas que ecoavam no ambiente pareciam distantes. O cheiro de flores frescas misturava-se com o gelado balançar das taças de vinho. Mas algo estava errado. No fundo do seu peito, um nó se formou à medida que suas 4 melhores amigas conversavam sussurrando, com olhares furtivos, como se compartilhassem um segredo sombrio. E enquanto isso, Manuela, sua noiva, dançava como se fosse a estrela da festa, o que apenas intensificava o aperto em seu coração. O clima estava cheio de expectativa. Música alta e risadas abafadas criavam um cenário perfeito. Mas a festa era como uma pintura que escondia uma sombra por trás das cores vibrantes. Ele se aproximou das meninas, percebendo que uma delas, Paula, tinha um semblante nervoso. Assim que as 4, mas agora, o que antes era uma festa de celebração se tornava um espetáculo de desconforto. Ao perguntar o que estava acontecendo, as amigas desviaram os olhos, como se temessem dizer a verdade. O aperto em seu peito aumentou. Que segredo poderia ser tão pesado? Porque todos pareciam tão nervosos. E quando o caos finalmente eclodiu, não foi de forma sutil. Uma ligação interrompeu a música. Era um vídeo que circulava nas redes sociais mostrando Manuela e uma das amigas, Anne, em uma situação comprometida, rindo e trocando carícias que deveriam ser apenas de um casal. O mundo de Anderson desabou em um instante. Ele viu a expressão horrorizada nos rostos ao seu redor, sentiu o olhar de reprovação dos convidados, e o murmúrio crescente se transformou em um grito ensurdecedor na sua mente. "Manuela!" gritou, em meio ao barulho e à confusão. A música parou. Todos viraram-se para ele. O silêncio era opressivo. Os rostos se tornaram máscaras de choque e curiosidade. Anderson se aproximou, tremendo não apenas de raiva, mas de dor. "Você me traiu. Com elas?" A acusação ecoou como um trovão. Os olhos de Manuela se alargaram, a boca aberta em indignação. "Anderson nem é o que parece!" Ela tentou se explicar, mas a verdade estava diante dele, crua e sem desculpas. O público assistia, dividido entre a curiosidade e a culpa. Os rostos de suas amigas, antes conhecidos e confiáveis, agora pareciam estranhos. As palavras de defesa se tornaram gritos e as lágrimas floresceram. E enquanto tudo desmoronava, uma estranha clareza tomou conta de Anderson. A dor da traição, embora sufocante, trazia consigo a promessa de liberdade. Ele daria fim a um ciclo de mentiras. O caos se intensificou. E a reputação de Manuela, antes uma joia brilhante, despencou diante de todos. No meio do turbilhão, ele percebeu que tinha uma escolha: sucumbir à dor ou encontrar seu caminho de volta à autenticidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Anderson estava em si. A música havia parado,
Mas o barulho em sua cabeça não diminuía. O olhar perdido de Manuela, as expressões horrorizadas das amigas, tudo girava ao seu redor como um pesadelo vigilante. Ele gritou: "Você me traiu!" E as palavras ecoarem na sala, pesada como um martelo. Mas ali, no meio da confusão, algo ainda mais profundo estava se formando. Enquanto a tensão preenchia o ar, o celular de Manuela começou a tocar insistentemente, rompendo o silêncio. Era um número desconhecido, mas ela não poderia ignorá-lo. Os olhares em sua direção eram afiados, como lanças prontas para ferir. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. "Oi, é a Manuela?" A voz do outro lado era grave e tensa. "Eu tenho informações importantes. Você precisa ouvir isso." Todos estavam paralisados, com os olhos fixos nela, à espera da resposta. "Sim, sou eu. O quê? O que está acontecendo?" O seu tom de voz estava entre o medo e a expectativa. Anderson, a poucos passos dela, sentiu seu coração acelerar. A conexão com aquele número desconhecido poderia mudar tudo. Você precisa saber que há algo mais, e não é sobre a situação que você está imaginando. A verdade vai abalar sua vida completamente. A voz se manteve firme, mas havia uma urgência palpável. A Dani não é quem você pensa que é. Você precisa investigar o passado dela, e logo! Os murmúrios na sala aumentaram. Manuela olhou para Anderson, os olhos cheios de confusão e medo. Ela percebeu que o que parecia uma traição poderia ser apenas a ponta do iceberg. "Do que você está falando?" A voz dela saiu quase como um sussurro. Ela sentiu o frio correr pela espinha. Era como se a mentira tivesse se espalhado. E agora, novas sombras surgiam. Existem coisas que você não conhece sobre ela. Coisas que envolvem mais pessoas. E não são apenas sobre você e ela. Confia em mim. Você precisa saber a verdade. Um silêncio congelante envolveu a sala. Anderson não sabia como reagir. Ele olhou para Dani, que agora estava pálida, quase invisível sob os olhares dos convidados. As amigas de Manuela também pareciam confusas, o que só aumentou a tensão. O que mais havia por trás da superfície brilhante que todos conheciam? "Manuela, eu preciso saber o que você está escondendo. O que é essa verdade?" A angústia de Anderson cresceu. Tudo o que ele tinha acreditado estava escapando como água entre os dedos. Mas antes que ela pudesse responder, a luz da sala começou a piscar, e uma das lâmpadas estourou, enviando fragmentos brilhantes pelo ar. O susto foi geral. O caos se intensificou. A música voltou a tocar, mas agora em um tom sombrio, quase sinistro. E naquele momento, uma presença inesperada entrou pela porta. Era um homem alto, bem vestido, com uma postura confiante. Desculpe a interrupção, mas o que está acontecendo aqui é muito mais complicado do que todos pensam. Seus olhos escaneavam a sala, como se avaliasse cada indivíduo presente. Anderson sentiu o coração disparar. Quem era aquele cara? Ele tinha um ar de autoridade que imediatamente capturou a atenção de todos. O clima carregado de raiva e traição começou a mudar, como se um novo elemento tivesse sido lançado ao fogo. "Tudo isso é uma encenação", ele continuou, com uma voz clara e cortante. "Estão prestes a descobrir que alguém joga um jogo muito mais perigoso." "Ah, e Manuela, você tem algo a explicar a eles." O ápice da situação estourou como um balão, e o olhar de Manuela se transformou em pânico absoluto. O que mais poderia ser revelado? Quem era aquele homem? Todos se perguntavam sobre os segredos ocultos, e no fundo da sala, uma nova sombra se formou, sugerindo que a traição não era o único problema.
Havia algo mais profundo, mais escuro se aproximando. Um mistério prestes a ser desvelado. Anderson tinha sua liberdade à vista, mas a verdade poderia ser muito mais devastadora do que qualquer traição. A tensão na sala era palpável enquanto todos olhavam para Manuela, que tremia ao telefone. O homem misterioso parecia estar contando algo que poderia explodir todo aquele cenário já repleto de desconfiança. O olhar de Anderson estava fixo em Manuela, seu coração pulsando como um tambor descontrolado. "O que foi que você fez?" perguntou, quase em um sussurro. "Não sei." Ela estava quase em lágrimas. "Ele só pode estar se referindo a um mal-entendido." "Mal-entendido?" A voz de Anderson soou aguda, como um fio de tensão prestes a quebrar. "Diz isso depois de me trair?" Mas antes que Manuela respondesse, a atmosfera tornou-se eletricamente silenciosa. O homem bem vestido se aproximou. Seu olhar já não era mais de autoridade, mas de algo mais profundo. Uma mistura de compaixão e urgência. "Escutem", ele disse. "Vocês precisam entender que a Dani não é quem vocês pensam que é. Eu sei, já ouvimos isso." Dani, que estava agora com os olhos cheios de lágrimas, respondeu com um tom desesperado. "Eu não fiz nada de errado." O homem então se virou para Anderson. "É mais complicado. O que você viu no vídeo pode não ser o que você pensa. Existe um jogo muito maior." Ele apontou para a tela do telefone de Manuela, onde o vídeo ainda estava rodando, como uma ferida exposta. "Estão assistindo, e isso não é só sobre traição. É algo mais profundo." Olhando para Dani, a raiva e a dor de Anderson pareciam trocadas por uma fervorosa curiosidade. "O que você quer dizer com isso?" disse, quase implorando por uma resposta que poderia mudar tudo. A luz da sala começou a piscar de novo, criando uma atmosfera tensa e carregada. De repente, em meio ao caos, o celular de Manuela tocou novamente. Desta vez era uma mensagem, mas a expressão em seu rosto mudou rapidamente de confusão para pânico. "Não!" Ela gritou, os olhos se arregalando. "Não pode ser!" "O que foi?" Perguntou Anderson, meio ofegante. Manuela olhou para todos com desespero. É uma foto de nós daqui, estão me ameaçando." Os olhos de todos se voltaram para ela, choque e curiosidade se misturando. "A quem você se refere?" O homem perguntou, agora mais preocupado. "A um grupo anônimo. Disseram que se eu não fizer o que eles querem, tudo isso será exposto." Disse Manuela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Anderson sentiu como se a terra estivesse sendo retirada sob seus pés. As promessas de amor estavam se desfazendo como fumaça. "Mas o que eles querem de você?" perguntou, a voz hesitante. "Eles me disseram que eu devo deixar você e eu não posso. Eles ameaçam a vida de alguém que amo se eu não fizer." O silêncio na sala se intensificou, agora repleto de uma nova camada de medo. "Quem?" A pergunta surgiu como um sussurro coletivo, ecoando na sala. "É a minha irmã!" Manuela finalmente gritou, quebrando. "Ela está em perigo." O chão sob eles parecia se abrir, revelando um precipício de segredos e mentiras. Dani, com um olhar perdido, começou a chorar. "Eu não sabia, se eu soubesse." E então, em um giro radical da trama, a porta se abriu abruptamente, revelando um grupo de pessoas encapuzadas, silhuetas ameaçadoras que entraram como sombras, interrompendo o clímax de desespero. "Nós viemos buscar o que é nosso." Uma voz retumbou, profunda e impiedosa. Anderson, agora paralisado, percebeu que o que começou como uma festa de celebração
tornou-se uma versão distorcida de um pesadelo. O que mais estaria escondido nas sombras dessa traição? O que mais poderia se revelar? A incerteza se instalou. A verdade poderia ser mais devastadora do que pensavam. A tensão na sala era palpável enquanto todos olhavam para Manuela, que tremia ao telefone. As silhuetas encapuzadas se aproximavam, lentamente, como sombras ameaçadoras. Cada passo que davam parecia fazer o chão vibrar sob os pés de Anderson. Ele sentiu seu coração batendo com força, seus pensamentos girando. Quem são vocês? A voz de Manuela estava carregada de medo. As figuras pararam a poucos passos dela e o homem que parecia o líder avançou. Queremos o que é nosso, ele disse, com um tom imponente que ecoou na sala. A situação de sua irmã Manuela não é apenas uma ameaça. É uma garantia de nossa segurança. Todos estavam em choque. A verdadeira mente por trás da questão estava ali, e a revelação parecia prestes a explodir. Anderson piscou tentando processar tudo. O que isso significa? O que vocês querem? Mas o homem acenou a cabeça, como se estivesse se preparando para um grande anúncio. Estamos aqui para confrontar a verdade oculta que você, Manuela, tenta esconder a todo custo. Seus olhos cravaram na noiva de Anderson, quase perfurando-a, e uma onda de medo encheu a sala. Você precisa entender. Tudo isso começou com você. O homem começou a falar, mas a interrupção veio quando, repentinamente, um outro telefone vibrou no bolso do homem. Ele baixou os olhos para o dispositivo e seu semblante mudou drasticamente. É ela! Ele exclamou, sacudindo a cabeça, claramente confundido. Quem é ela? Dani, agora atenta, perguntou, jogando os olhos nervosamente entre as sombras de Manuela, que estava mais pálida que nunca. Uma mulher que sabe mais do que deveria. O homem rugiu com raiva. Ela pode arruinar tudo se não encontrarmos a tempo. Ele encarou Manuela com um olhar que misturava determinação e pavor. O que você não me disse, Manuela? Antes que ela pudesse responder, uma nova figura entrou pela porta. Era uma mulher em um vestido preto elegante, com cabelo liso e um olhar intenso. O ambiente ficou em silêncio. Não pode ser, Anderson murmurou. Ele reconheceu a cara dela instantaneamente. Era Camila, sua antiga namorada, que ele achava ter se mudado para outra cidade. O choque era absoluto. Como ela estava ali no meio de tudo isso? Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, Manuela. Camila começou, aproximando-se lentamente. Eu sei sobre a sua irmã e eu sei sobre você. Manuela estava em pé, paralisada. Camila, o que está acontecendo? O que você sabe? Se vocês não colocarem essa história em pratos limpos, todos estão em perigo. Não só sua irmã, Camila disse, sua voz firme. E aquelas gravações? Elas são a ponta do iceberg, Manuela. Você não tem ideia do que está em jogo. A sala estava em completo silêncio. Todo mundo estava confuso, sem saber o que pensar. Eu trabalhei para a verdade. E agora você precisa decidir de que lado você está. Uma escolha errada pode custar vidas. Camila concluiu, olhando de um rosto para o outro. O medo tomou conta de Anderson, como uma sombra que se espalhava por toda a sala. Ele olhou para Manuela, a dor e a confusão estampadas em seus olhos. Tudo o que ele pensava saber sobre ela estava desmoronando. E com isso, um novo mistério emergiu, ainda mais profundo e obscuro do que a traição. O que Manuela estava escondendo? Qual o verdadeiro papel de Camila nessa história? A traição não era só pessoal. Havia algo muito maior em jogo. E agora todos estavam amarrados em um enredo de segredos e mentiras.
que poderiam mudar suas vidas para sempre. As luzes começaram a piscar novamente, intensificando a tensão. O silêncio foi cortado por um confronto, mas a dúvida pairava no ar. O que mais estava por vir? E a que custo? A tensão na sala estava insuportável, todos sem saber o que esperar. Camila, com um olhar penetrante, encarava Manuela. Era como se toda a verdade estivesse prestes a ser exposta. Você não pode esconder isso por mais tempo, Manuela. O jogo mudou, e você sabe disso. Sua voz ecoou, implacável. Relatos de choque surgiram entre os convidados. Olhares se cruzaram, incertezas se espalhavam como um fogo. Anderson sentiu seu coração acelerar, a adrenalina percorrendo seu corpo. Mas Manuela estava imóvel, quase como se estivesse presa em um pensamento. A sala parecia esperar, o ar denso e carregado. Manuela, fala! O que mais você sabe? Anderson pediu, desesperado. As palavras escapavam de sua boca como se ele estivesse tentando se agarrar a um fio de esperança. Ela deu um passo para trás, a expressão angustiada. Eu não posso, não ainda. O desespero a consumia, mas as sombras encapuzadas não estavam ali para esperar. Não temos tempo para isso, disse o líder sombrio, sua voz cortante. A verdade precisa vir à tona, e você precisa escolher um lado. Ele se virou para a plateia, gesticulando. A escolha que você fizer, Manuela, vai custar muito mais do que você imagina. De repente, outra onda de tensão atravessou a sala. Um grito curto e agudo cortou o ar. Era Dani, que havia percebido algo na tela do celular que estava em suas mãos. As imagens estavam mudando. As primeiras imagens do vídeo agora mostravam um rosto familiar. Um homem que todos deveriam conhecer, mas que estava longe de sua mente naquele momento. O pai de Manuela. Não pode ser, ela balbuciou, as mãos tremendo. Por que ele está ali? Anderson virou a cabeça rapidamente, a confusão transformando-se em algo sombrio. O líder sombrio se aproximou de Dani, seu olhar implacável. Esse era o seu jogo, Manuela, não era? Se não resolver isso rapidamente, você vai perder mais do que uma irmã. Perder mais? O pânico tomou conta de Manuela. Agora, sua voz quase um sussurro. O que você quer dizer com isso? O telefone de Camila vibrou intensamente e todos olharam para ela. A tensão aumentou mais ainda quando seus olhos se arregalaram, quase paralisando por um instante antes que sua expressão mudasse. Era como se um fragmento de gelo tivesse entrado em seu coração. Camila, o que está acontecendo? Perguntou Anderson, sentindo que cada palavra era uma gota no mar da incerteza. Com uma voz baixa e hesitante, ela respondeu. Eu recebi uma mensagem, que um vídeo foi enviado para a imprensa. Eles sabem sobre a sua ligação. Manuela, o som dos pensamentos se debatia na atmosfera como uma tempestade pronta para explodir. As silhuetas encapuzadas começaram a se aproximar, os passos ressoando pelo chão. Chega de joguinhos! A verdade não pode mais ser escondida, voltou a dizer o líder, enquanto tirava algo do bolso. Era um pendrive e um sorriso maligno se formou em seu rosto. E isso aqui contém tudo. As imagens, as gravações, tudo o que fizemos para garantir que você ficasse calada. O queixo de Manuela caiu, a dor e a confusão refletidas em seu olhar. O que vocês sabem sobre mim, sobre minha família? A sala silenciou. Sabemos mais do que você imagina, o homem disse, com um brilho nos olhos. Apenas estamos esperando o momento certo para revelar.
A luz da sala começou a piscar novamente, os gritos e murmúrios constantes dos convidados ecoando pelo ar, uma cacofonia de medo e incerteza. Anderson sentiu um nó se formando em seu estômago. Era muito mais do que apenas traição. Era uma teia complexa de acusações, segredos e manipulações. O que mais havia escondido, além da traição? Está na hora de decidir quem você realmente é, Manuela. A voz do líder se tornou mais suave, quase sedutora. Você está com aqueles que amam você? Ou vai deixar que os outros decidam seu destino? A sala estava paralisada, as respirações coletivas e os olhares fixos. Camila, com o coração acelerado, olhava para Manuela como se quisesse arrancar a verdade. Dani, em desespero, tinha lágrimas escorrendo. E então, em um momento de revelação aterrorizante, algo muito mais profundo estava prestes a se desvelar. Manuela, com um brilho nos olhos, disse: "Eu sei quem vocês realmente são." E ao olhar para o líder, um sorriso enigmático se formou em seu rosto. "E não sou a única a ter segredos." A sala congelou e um novo mistério se formou. Quem eram realmente aqueles encapuzados? O que mais poderia ser desvendado? O confronto final estava à vista. Mas a verdadeira história, a que desafiaria tudo o que conheciam, ainda estava por vir. Manuela olhou firmemente para o homem encapuzado, seu coração disparando. "Você não sabe quem eu sou? Ou sabe?" Sua voz tremia, mas havia um fogo em seus olhos. Uma determinação desconhecida até então. "Acha que pode me intimidar?" Os murmúrios se intensificaram entre os convidados, cada um tentando compreender a situação. O líder encapuzado sorriu serenamente, como se tivesse esperado por aquele momento. "Você realmente não entende. Ninguém aqui sabe a verdade, mas você sabe e está prestes a revelar. Eu não tenho segredos que você possa usar contra mim", disse Manuela, sua voz firme. Mas o líder deu um passo à frente e a tensão cresceu. "Você deveria ter cuidado com suas palavras, Manuela. O que aconteceu com sua irmã não é um mero acidente. Junta-se a isso tudo o que você escondeu." Ele recuou, gesticulando para os outros encapuzados, que pareciam prontos para agir. A sala estava paralisada. Manuela já não parecia apenas uma noiva traída, mas alguém que escondia uma força. "Você não sabe o que está dizendo." Ela retrucou. "Palavras curtas. Bem, capuza." Ditou bem. Então, de repente, a mulher de vestido preto, Camila, deu um passo à frente. "Espere! Você está jogando um jogo perigoso e não são só eles que têm segredos. Eu sei de coisas que podem mudar tudo." A adrenalina correu por Anderson. O que ela estava implicando? "Que tipo de segredos?" Alguém sussurrou na multidão. Um aceno nervoso entre olhares. A tensão era elétrica. "Segredos que envolvem sua família, Manuela." Camila continuou o olhar fixo. "Seu pai, ele não é o que você pensa. Não é só um homem de negócios, sabe disso? Certo? A verdade está muito mais profundamente enterrada." O rosto de Manuela se contorceu em confusão. "Que você quer dizer? Eu não entendo." Um barulho alto e estrondoso interrompeu a conversa. A porta principal da sala se abriu e um homem entrou correndo, ofegante, com uma expressão de pânico. "Precisamos sair! Eles vêm!" O grito ecoou no salão, provocando um frenesi de alarme. "O que você disse?"
O líder encapuzado parecia perder a compostura, sua máscara de controle desmoronando. O ambiente se tornou caótico, os convidados murmurando, alguns começando a se afastar lentamente. Eles não vão parar por nada, continuou o homem. Viu o grupo se aproximando. É agora ou nunca! Anderson sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O quê? A sala estava tomada pelo pânico. E no meio da confusão, Manuela, com um olhar determinado, virou-se novamente para o homem encapuzado. Você sabe onde minha irmã está? O que você fez com ela? A sala caiu em um silêncio tenso. As silhuetas, uma vez ameaçadoras, pareceram hesitar ante a intensidade da pergunta. Ela está a salvo por enquanto, ele respondeu. Mas a instabilidade em sua voz era visível. Camila deu um passo diante de Manuela, sua voz fervendo. Você precisa escolher de que lado está, Manuela. A verdade é que tudo isso já começou faz tempo. E um jogo que você não queria jogar começou contigo. Nesse ponto, tudo fez sentido para Anderson. Manuela sabia mais do que havia compartilhado. Sua traição, seus segredos, tudo se entrelaçava em um complexo emaranhado. Não era apenas sobre amor. Havia vidas e destinos em jogo. O grupo encapuzado avançou. As sombras dançavam à luz vacilante, os olhares ansiosos, a inquietação crescendo. Você estará do nosso lado ou se tornará nosso inimigo? Insistiu o homem. Não podemos permitir que isso caia em mãos erradas. O clima ficou insuportável. A vida de todos pendia em uma linha tênue. Manuela respirou fundo. Suas mãos trêmulas, um nó na garganta, aquela decisão pesando como chumbo. Eu não posso, ela murmurou. Mas antes que pudesse adicionar mais alguma coisa, o som de vidro se quebrando ecoou. Os encapuzados estavam agindo, prontos para a confrontação. A situação estava alcançando um ponto sem retorno. O que mais eles não sabiam? A verdade já não parecia apenas sombria. Tinha o potencial de se tornar um pesadelo impossível de escapar. Qual era o real papel de Manuela nesse desastre? E o que estava a caminho que tornava tudo isso ainda pior? A sala estava prestes a explodir e todos estavam condenados a enfrentar as consequências. A sala estava uma tempestade de emoções. E o coração de Anderson disparava. As vozes sussurradas tornaram-se gritos de horror, enquanto as silhuetas avançavam. A verdade precisa vir à tona, insistiu o líder encapuzado, a voz tremendo de urgência. Os convidados estavam em pânico e a tensão era palpável. Então, aconteceu algo inesperado. A porta, que havia se fechado sob as sombras da tensão, se abriu com violência. Uma mulher entrou, ofegante, com os cabelos bagunçados e os olhos cheios de lágrimas. Pare! Não façam isso! Sua voz ecoou, fazendo todos virarem a cabeça. Era Ana, a irmã de Manuela. Você não pode estar aqui! Gritou Manuela, seu rosto pálido, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. O que você está fazendo? Ana parecia em choque. Eu não sabia o que fazer. Eles me pegaram antes. Ela se virou para os encapuzados, a voz tremendo. O que vocês fizeram comigo? Eu escapei. Os olhos do líder brilharam com um sorriso maligno. Você não pode simplesmente fugir da verdade, Ana. E agora ela vai alcançar todos vocês. Os murmúrios se espalharam pela sala, cada um tentando entender a gravidade daquela nova reviravolta. A confusão era absoluta. O que está acontecendo? Anderson perguntou, sua voz tensa. O que vocês querem de nós?
Queremos o que sempre quisemos, o líder respondeu, sua voz gelada. E agora, com Ana aqui, tudo está prestes a mudar. Os encapuzados se moveram mais perto, e o clima ficou ainda mais carregado. Manuela afastou-se, seu olhar fixo em Ana. O que foi que você contou a eles? Ana balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Nada, eu prometi que não diria. Mas eles têm informações sobre você, Manuela, sobre o seu pai. A sala congelou e uma onda de choque percorreu a multidão. Sobre o meu pai? Manuela se encolheu, a expressão de dor misturada à confusão. O que você sabe? Eu não posso contar. Ana começou, mas a pressão aumentava. Seus olhos estavam arregalados e ela parecia profundamente apavorada. Eles sabem sobre o que aconteceu com ele e o que você fez para proteger sua família. A revelação caiu como um peso sobre todos. O que você fez, Manuela? Anderson perguntou, a voz quase um sussurro. Essa era a primeira vez que ele via algo tão surreal na vida. Os segredos estavam lá, pesados e intensos. O homem encapuzado avançou novamente, interrompendo. Você tem uma escolha a fazer, Manuela. Ou se junta a nós, ou todos aqui pagarão o preço. O modo como ele falou deixou todos em estado de choque. Não era mais apenas sobre traição. Agora se tratava de vidas, de escolhas definitivas. Se você não disser a verdade agora... Ana se inseriu, determinada. Nada poderá salvar sua vida nem a de sua irmã. Serão todos destruídos pela escolha errada. Ela olhou para o grupo, desesperada como uma presa encurralada. Um silêncio envolveu a sala, enquanto todos absorviam aquela nova verdade devastadora. O grupo encapuçado parecia relutar. A tensão era palpável. Eles não estavam prontos para enfrentar isso. Então, em meio a tudo, Manuela respirou fundo e disse: se todos vocês querem saber a verdade, aqui está. Eu não sou quem vocês pensam que sou. Os olhos de todos se voltaram para ela e a revelação pairou no ar. Anderson podia sentir a gravidade da situação, como se a sala estivesse girando em torno deles. O que você quis dizer? Ele perguntou, a voz trêmula. Meus pais não são meus pais de sangue. Eu fui adotada. A revelação pareceu levantar uma onda de murmúrios e respirações pesadas. E o que aconteceu com a minha família verdadeira é mais sombrio e complicado do que vocês imaginam. E nesse momento, tudo parecia mudar. As lealdades eram postas em dúvida e as verdades estavam nuas. Quem era realmente Manuela? O que mais ela escondia? E qual era o verdadeiro plano do grupo encapuzado? O desfecho daquela confusão estava apenas começando a se desenrolar e todos estavam prestes a enfrentar a verdade mais assustadora de suas vidas. Manuela respirou fundo, as palavras pesando como chumbo. Eu fui adotada. Essa revelação parou o tempo. A sala estava em silêncio, todos com os olhos arregalados, tentando entender o que aquilo significava. Mas antes que alguém pudesse processar, Ana, sua irmã, deu um passo à frente, a desesperança estampada no rosto. É por isso que eles estão atrás de nós, não é? Ana quase chorou. O que você escondeu, Manuela? O que mais eles querem de nós? A tensão aumentava a cada instante, e o líder encapuzado parecia se divertir com o caos. Chega de joguinhos! Estou cansado da sua mentira.
A verdade precisa vir à tona. Ele rugiu, a voz firme. Os encapuzados avançaram mais um passo, e o clima se tornava insuportável. E então, algo aconteceu. O celular de Camila vibrou novamente, e ela olhou para a tela, o rosto mudando rapidamente de pânico para uma expressão de horror absoluto. Não! Não pode ser! Ela congelou, a mão cobrindo a boca. Camila, o que é? O que você viu? Anderson estava prestes a perder a paciência. É um vídeo. Ela conseguiu dizer, a voz trêmula. Eles acabaram de enviar. É sobre o seu pai, Manuela. A sala estava em choque. As respirações coletivas se resumindo a sussurros. Eles têm algo dele. E é pior do que você imagina. Era para você ficar em silêncio. O líder encapuzado gritou, furioso, enquanto a sala explodia em murmúrios confusos. Manuela olhou para Camila, a mente girando. O que eles tinham do pai? O que significava? Eles têm provas do que aconteceu. E como você está ligada a tudo isso? Camila geou, e Manuela sentiu o chão desabar sob seus pés. Como ela não percebeu a gravidade da situação antes? Que mais estava escondido? Os encapuzados não estavam mais apenas ali como espectros ameaçadores. Eles eram a encarnação de um pesadelo já em andamento. Entregue-se, Manuela. Mas você pode salvar sua irmã e a si mesma, o líder insinuou, sua voz agora quase suave, como veneno disfarçado de açúcar. Mas a pressão só aumentava. Ana começou a tremer. Eles sabem quem você realmente é. Ela olhou para a irmã. E agora está fazendo todos nós pagarmos. O olhar de reprovação queimava entre elas. Aquelas palavras eram um golpe. Tudo o que fiz foi proteger nossa família. Manuela quase gritou, um nó na garganta. Proteger ou cobrir as mentiras? Ana rebateu. Qualquer que seja a verdade, nós não sabemos os motivos. Mas já é tarde demais. A tensão estava insuportável. Os encapuzados avançaram. A atmosfera tornou-se elétrica, como uma tempestade prestes a eclodir. Se você não escolher um lado, Manuela, todos aqui pagarão caro. O líder sibilou. E qualquer esperança parecia desvanecer. Mas então, em um momento de pura adrenalina, o homem que havia entrado antes, o que trouxe a mensagem de que estavam sendo vigiados, pulou à frente. Vocês não sabem do que estão falando. Ele parecia perdido em suas próprias emoções. A verdade não é só sobre Manuela. O grupo se virou confuso. O que você quer dizer? O líder exigiu. Seus segredos podem destruir todos vocês. Ele atirou. E no instante seguinte, a luz da sala apagou. Um grito ecoou. Corações disparados. O caos se instaurou. A única fonte de luz era o brilho dos celulares. E as vozes se afastavam. Todos começaram a gritar e a se empurrar. E no meio daquela confusão, um tiro disparou. O eco ressoou. E tudo ficou em silêncio, congelando o tempo novamente. A sala se tornava um cenário de horror. Quem se feriu? Quem estava no alvo? E quando o som do tiro ainda reverberava, um corpo desabou no chão. A expressão do homem que falou por último foi de dor e assombro, os olhos arregalados. Manuela não conseguia compreender. O que estava acontecendo? A verdade que parecia vir à tona agora se tornava uma traição mortal. E enquanto todos olhavam para o corpo caído, a sala estava cheia de perguntas não respondidas.
O que realmente estava em jogo? O que mais se escondia nas sombras? E quais segredos terríveis e devastadores estavam prestes a se revelar? A única certeza era que tudo havia mudado. O que viria a seguir poderia ser ainda mais catastrófico. O corpo caiu com um thud pesado e a sala ficou em silêncio. Os gritos se apagaram, o frio da morte pairou no ar e a luz vacilante fez sombras dançarem nas paredes. O homem que havia sido atingido estava estendido ali. Que o cheiro metálico do sangue começou a invadir o ambiente. O pânico estourou. Não! O que vocês fizeram? Alguém gritou. A confusão fez o espaço se tornar claustrofóbico. Anderson sentiu que seu coração pulsava na garganta e a sala virou um caos. Olhares se cruzaram, medo misturado com incredulidade. Ana gritou: "Fujam! Temos que sair agora!" Mas a saída parecia longe, como se fosse uma miragem em meio a toda aquela tensão. E como se fosse uma cena de filme, os encapuzados começaram a recuar, ensaiando uma retirada. Mas a sombra do que estava por vir ainda pendia no ar. Manuela estava em estado de choque, olhos fixos no corpo caído. "Isso não pode estar acontecendo!" sussurrou, o rosto pálido como a neve. "Isso não era parte do plano!" A luz começou a piscar novamente, e no meio de todo o caos, uma nova figura entrou pela porta. Uma mulher alta, com uma postura confiante, caminhou decidida até a cena. Era Valentina, uma figura improvável, antiga amiga de Manuela, que todos acreditavam estar em outra cidade. "Cheguei na hora certa, parece", disse, com um sorriso enigmático no rosto. "Ou talvez ao contrário." "O que você está fazendo aqui?" A voz de Manuela tremia, mas Valentina mal prestou atenção, olhando diretamente para o líder encapuzado. "Você não percebe que já perdeu? A verdade está em movimento, e não há como parar agora." O homem encapuzado se acalmou momentaneamente, analisando Valentina como se tivesse visto um fantasma. "Como você soube?" ele questionou, franzindo a testa. Aquilo fez Manuela hesitar. "O que está acontecendo aqui? Que verdade?" Valentina deu um passo à frente, como uma leoa prestes a atacar. "A verdade que você nunca quis ouvir, Manuela. A verdade sobre sua adoção, sobre seu pai, sobre o que ele realmente fez. Você achou que estava em controle, mas não está." A sala ficou em silêncio novamente, um silêncio pesado que quase podia ser cortado com uma faca. O rosto de Manuela expressava choque, enquanto as palavras de Valentina afundavam em sua mente. "O que você está dizendo? Ele não é apenas um homem de negócios, não é?" Valentina continuou com firmeza. "O seu passado não é o que você pensa, e não só você está em perigo. Todos nós estamos. Mas você precisará escolher cuidadosamente agora." E como se isso não bastasse, o líder encapuzado deu um passo para frente, com raiva e desprezo. "Você não tem ideia do quanto suas palavras são perigosas. Se você não parar, vai se arrepender do que diz." "E você acha que pode nos intimidar?" Valentina retrucou, desafiadora. O deslocamento de poder na sala era palpável. E então, como um eco sombrio, todas as luzes se apagaram por um segundo. Silêncio. E antes que alguém pudesse entender o que estava prestes a acontecer, um barulho ensurdecedor preenchia o espaço. Outra série de tiros. A sala virou um campo de batalha instantaneamente. As luzes fliqueriram de volta e os encapuzados começaram a cair, um por um, como uma fileira de dominós. O chão estava cheio de corpos e tudo ficou turvo. Era uma cena de horror. E no meio disso tudo,
Manuela percebeu algo impossível. O líder encapuzado estava caindo, mas não era pela força de ninguém dali. Era pela mão de Valentina. O olhar ferino dela enquanto a figura misteriosa tombava era de liberdade e vingança. Você não sabe de nada, Manuela. Valentina gritou em meio ao barulho. Eu sei quem você realmente é. Você estava jogando com fogo. Manuela mal conseguia respirar. O que você fez? Ela questionou, as lágrimas começando a brotar. Você sabia? Você sabia e não me contou. Sim, e agora é tarde demais para se lamentar. Valentina respondeu, olhando para os rostos horrorizados ao redor. Precisamos ir agora, ou todos nós vamos morrer. A tensão tornou-se insuportável. A sala inteira estava despedaçada, e as palavras de Valentina ecoaram nas mentes de todos. O que mais havia naquele emaranhado de segredos? E o que aconteceria a seguir? A verdadeira natureza de quem Manuela era e o que haviam feito por trás das sombras começava a emergir. Anderson estava confuso, sem saber em quem confiar. Ninguém estava salvo, e ainda assim, a urgência estava por trás de tudo. O que realmente importava agora, e quem era realmente Valentina para entrar naquele jogo mortal? A sala estava prestes a experimentar um final inesperado e devastador. A sala estava em completa confusão. O corpo caído do líder encapuzado parecia desafiar a realidade. O pânico tomou conta enquanto todos tentavam compreender o que acabara de acontecer. Valentina tinha agido por instinto, mas as consequências disso eram imprevisíveis. Precisamos sair agora! Ela gritou, puxando Manuela e Ana, tentando conduzi-las para a porta. Mas o cenário se complicava. Outras figuras encapuzadas estavam se levantando. Parecem prestes a retaliar. São muitos! Vamos ser cercados! Gritou um dos convidados, sua voz embargada pelo medo. Anderson sentiu o coração apertar. Era hora de agir. Fiquem atrás de mim! Ele se posicionou na frente de Manuela e Ana, determinado a protegê-las. Valentina assentiu, seus olhos brilhos com uma combinação de coragem e desespero. Temos que atravessar a cozinha. É a única saída que conheço. A adrenalina pulsava em todos, fazendo o instinto de sobrevivência gritar. Manuela olhava para os rostos ao seu redor. Havia raiva, confusão e até fragilidade. Eu sei que há verdades ainda escondidas, ela pensou, mas não tinha tempo para se perder em dilemas. As sombras se moviam, cada passo mais tenso que o anterior. O caminho estava entulhado de gritos e confusões, enquanto todos lutavam para encontrar uma saída. Ao se virarem, um tiro soou e todo o grupo congelou. O som estourou como um balão. E em meio ao pânico, um dos encapuzados foi atingido, caindo em cima de uma mesa, fazendo o vidro se estilhaçar. Um grito agudo ecoou, e Manuela fechou os olhos, quase sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. A presença mortal do passado dela retornava em uma torrente. Vamos, agora! Valentina puxou Manuela, fazendo com que a realidade se impusesse. Anderson apertou a mão de Ana. Vamos sair! Confie em mim! Com rapidez, eles seguiram em direção à cozinha, onde a luz era um pouco mais clara. As vozes na sala principal tornaram-se gritos de desespero, e uma onda de desespero tomou conta dele. Estavam todos fugindo, e a única coisa que importava era escapar daquele pesadelo. Quando chegaram à cozinha, Valentina começou a abrir a porta dos fundos. É por aqui, logo aqui! Mas antes que pudessem atravessar, a porta se abriu abruptamente e mais encapuzados apareceram, cercando a saída.
O terror parecia ganhar forma e prevalecia. Silêncio! Ninguém se move! Um deles gritou. Era um momento de tensão extrema, e a sala estava cheirando a pólvora e medo. Vocês pensaram que podiam fugir assim. Agora, a verdade precisa vir à tona. Manuela, tomada pela raiva e adrenalina, olhou para os amigos. Sabia que era hora de lutar por suas vidas. Chega de se esconder. Isso acaba agora! Gritou, fazendo todos olharem para ela. Você não sabe o que está fazendo, Manuela. Sabemos tudo sobre você. O líder, ainda vivo, mas ferido, começou a se levantar. Mas Valentina, com uma determinação que ninguém esperava, foi rápida. É hora de encerrar essa história de uma vez por todas. Um grito de guerra ecoou por cima do tumulto. Valentina avançou contra o líder ferido com um golpe inesperado, derrubando-o novamente. Manuela, incentivada por aquela coragem repentina, se uniu à luta. Anderson e Ana seguiram, e naquele momento o pânico se transformou em um ato coletivo de resistência. A luta foi intensa, e mesmo com a desvantagem numérica, a vontade de sobrevivência era mais forte. Eles se uniram, e uma força inexplicável os impulsionou. Quando a poeira começou a assentar, a luz da manhã entrou pela janela, revelando um esquema que transcendeu aquela noite cheia de segredos e traições. Com os encapuzados dominados, o grupo respirou aliviado. Manuela olhou para Valentina, reconhecimento em seus olhos. Obrigada, você me salvou. Mas ainda havia muito a desvendar. O que aqueles homens realmente queriam? O que mais estava escondido? O eco de risadas mornas e frases não ditas pairava no ar, sugando a vida de todos. O que aconteceria agora que haviam quebrado a rede silenciosa que os aprisionava? As perguntas pairavam, enquanto a luz do dia iluminava o caminho à frente. Era uma nova chance, completamente diferente de tudo que já tinham vivido. Um novo começo os esperava, mas a verdade ainda cercava suas vidas. Eles perceberam que a batalha poderia ter terminado, mas a guerra ainda estava longe do fim. E com isso, uma nova jornada se iniciava. Agora, se você ficou vidrado nessa reviravolta surpreendente, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas, que prometem ainda mais emoção. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que eu possa continuar trazendo conteúdo incrível para vocês. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. O que você acha que vai acontecer com Manuela e seus amigos? E não esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.